Glória a Deus. Boa noite a toda a paz. Feliz de estar aqui. Vamos ler o texto, aproveitar esse momento precioso. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, o verso 28. É uma honra conhecer o pastor Paulo, a pastora Priscila. Isso, prazer. Nós nos conectamos pela vida do Cadu e da Mel, pela vida dos meus amigos, que oramos por eles e não tivemos mais contato, mas depois ele marcou comigo para ter um tempo à mesa, tomamos um café e eu fiquei sabendo que ele estava congregando numa igreja muito preciosa com o seu pai, uma igreja missionária, uma igreja com o coração aberto, e eu acredito que seja muito estratégico ter uma igreja aqui. Vocês já ficam orando, mirando em quem vocês vão alcançar daqui, né? Precioso lugar, precioso trabalho, parabéns, muito lindo. Eu sou um missionário, eu sou o pastor Robson, casado com a pastora Márcia. Nós já somos casados quase 16 anos, 16 para 17. Se ela estivesse aqui, ela falaria a data certa, sempre, né? E viajei por muitos lugares, morei em alguns lugares também. E somos a igreja, somos pastores de uma igreja que está recomeçando, respirando, uma igreja que saiu dos aparelhos na pandemia. Perdemos pessoas, foi terrível. Só o nosso espaço de trás da igreja para as crianças brincar tinha 700 metros quadrados. E hoje eu estou num salão pequeno. Mas eu vou contar um pouco da história no meio da mensagem, você vai entender que, mais do que tudo, o que Deus está preocupado é conosco, com a nossa vida. E é precioso estar aqui, muito precioso, único. Espero que seja uma bênção. Se der errado, a culpa é do Cadu, vocês cobram dele. Marcos capítulo 12, verso 28 a seguir, diz assim: Aproximou-se deles um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. E este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que é só um Deus, que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, todo o entendimento, toda a alma, toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que holocaustos e sacrifício. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: Não está longe do reino de Deus. Glória a Deus. Esse texto fala de um dos momentos finais da vida de Jesus. As palavras finais de uma pessoa resumem muito sua vida, seu legado, sua história. Ele está na sua última semana. Tempos depois você vai ver, no capítulo 14, 15, que ele está para morrer. E logo depois o conhecido capítulo 16 de por todo mundo. Jesus tinha passado 3 anos aqui na Terra. Ele se preparou 30 anos para 3 anos de ministério. Um dia, fui preocupado se Deus ia me levantar como pastor, um missionário, e tendo a sensação de que meus amigos já estavam fluindo, as pessoas estavam crescendo, e Deus falou comigo que
a flecha que mais puxa para trás é a que vai mais longe. Às vezes na vida a gente está preocupado com quem está correndo, com quem está indo, com quem já alcançou, e a sensação é que Deus está puxando a gente para trás. Mas talvez Deus está te puxando justamente para te levar mais longe e mais além do que você pode imaginar. Quem sabe esse tempo de preparação que Deus está preparando você seja para levar você a lugares extraordinários. E nessas últimas palavras de Jesus, ele usa essa expressão quando alguém vem perguntar para ele o que é mais importante, qual é a prioridade. Não só o que é importante, mas qual é a prioridade de Deus. Todos nós temos que ter prioridades na nossa vida. Quando você faz um curso, para você se organizar, quando as empresas pagam um curso para trazer um profissional, uma das coisas que eles querem centralizar é a prioridade. E se nós perguntarmos para Deus qual é a prioridade de Deus, talvez, mais do que fazer, para Ele, é estar com Ele. Se a gente tiver um tempo de perguntar à mesa com Jesus, talvez Ele vai dizer isso, que mais importante de tudo, e mais importante e melhor, seria estar com Ele do que fazer para Ele. Mas também não é só receber tanto e ser uma ovelha gorda que não alimenta ninguém, que não produz ninguém, que não tem um filho espiritual, passou pela terra como cristão e não deixou um discípulo. Também não é essa a ideia. Mas nós temos que de verdade ter o coração de Maria e viver como Marta. Se você encontrar a prioridade certa e a prioridade do que Deus quer de verdade, você vai conquistar o mundo. Porque não é só as motivações erradas que vão te empurrar, mas a motivação certa de estar na presença de Deus te levará longe e fará grandes coisas por você. Amém? Agora, esse amor tem 3 dimensões. Diga comigo: amar a Deus, me sentir amado e amar o próximo. Amar a Deus, me sentir amado e amar o próximo. Esse amor é 3 dimensões. E de que amor nós estamos falando aqui? O amor ágape, o amor divino. É o amor com que nós fomos criados para ficar no Éden, mas perdemos. Ele se transformou em vários tipos de amor: amor por interesse, amor de amigo, amor de desejo. Perdemos o ágape. Paulo disse que o amor ágape só entra no nosso coração pelo Espírito, e pelo Espírito o amor de Deus é derramado no seu coração. É o ágape. Mas quando essa semente é plantada no nosso coração, você pode matar ela, como fazer crescer ela ou deixar fluir ela. E aqui nesse texto, esse fariseu tentando pregar Jesus, ele disse: o que é mais importante? Qual é a prioridade? E Jesus disse os mandamentos, e ele disse: isso é maravilhoso. E ainda falou para Jesus: é melhor fazer essas coisas do que você oferecer o holocausto e sacrifício. Jesus olhou para ele e disse: você não está longe do reino de Deus. Você não está no reino de Deus, mas não está longe. Porque o reino de Deus, ele flui através do amor. O reino de Deus toca vidas através do amor, do que o Senhor tem para nós. E nesse texto ele fala: amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, toda a sua alma, com toda a sua força. A palavra força, que é usada no hebraico, é a mesma palavra para habilidade. Ame a Deus e faça para Deus tudo que você tem habilidade, você use essas habilidades, mostrando que ama a Deus e faça para Deus. Você sabe que a maioria das pessoas ficam ricos por causa da habilidade. A Bíblia diz, Deuteronômio 8:18, lembrará do Senhor teu Deus que dá poder para adquirir riqueza. A palavra poder aí é a mesma palavra, habilidade. Sabe que todas as pessoas ficam ricas por causa da habilidade. E essa habilidade, que é os nossos talentos,
Olha que precioso. Tudo o que você fizer com a sua capacidade, com a sua habilidade, faça como se fosse produzindo amor no que você faz. Agora, se tem uma coisa que Jesus falou para a igreja de Apocalipse, que era uma igreja que trabalhava. A igreja de Éfeso era uma igreja muito fiel, uma igreja leal, uma igreja boa, uma igreja de avivamento. Você sabe que Éfeso ficou 400 anos sendo a capital do cristianismo por muito tempo. Muito tempo, 400 anos. E naqueles dias que Jesus mandou a carta por intermédio de João, foi essas palavras que chegou ao ouvido da igreja. Eu tenho uma coisa só contra ti. Você é fiel, você trabalha, mas uma coisa só. Você não me ama, na tradução melhor para ser entendido. Você não me ama como você me ama. O seu coração já não me ama como você me amava no passado. Se tem uma coisa que nós vamos vivendo e apagando, se não perceber, é o avivamento pessoal. Quantos querem um avivamento no Brasil? Quantos querem um avivamento em Mogi? Mas enquanto esse avivamento não vem, o que você faz? Se tem uma coisa que eu aprendi, é que se eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar eu mesmo. Se eu não posso controlar as pessoas que estão em volta de mim, e pessoas às vezes atribuladas que estão em volta de mim, eu posso mudar eu mesmo. Se eu não controlo os outros, eu tento me controlar. E eu preciso acender um avivamento particular. Eu preciso levantar, sabe que Moisés, quando tentou levar um avivamento para o povo ver a glória de Deus, ele não conseguiu. O povo tinha ídolos no coração. O povo tinha muita sujeira. O povo fez um bezerro, Moisés lá em cima. E quando Moisés desceu junto com Josué, as pessoas estavam adorando outras coisas. Moisés se afastou, fez uma tenda longe. E ele disse, se alguém quiser buscar a Deus, vai lá longe e vai consultar ao Senhor lá longe. Se alguma pessoa da sua casa não quer buscar a Deus, você não pode deixar de buscar a Deus. Se alguma pessoa não queima o coração por Deus na sua família, na sua casa, você não pode deixar de queimar. Viva e acende o seu avivamento pessoal. Se tem uma estratégia do diabo, é colocar frustração com pessoas, com irmão, com crente, com pastor, com fulano, com beltrano, com decepção, para obstruir o canal do poder de Deus passar na sua vida. Se ninguém quiser, se levante para querer. Se ninguém desejar, se levante para desejar. Se ninguém fazer nada para Deus, diga, eu quero me levantar para fazer alguma coisa para Deus. Uma pessoa falou para mim, você sabe que o meu amigo, meu esposo não quer nada. Eu faço cursos proféticos, eu busco a unção, eu sou uma pessoa de Deus, e o meu marido está ali, parasitando, panguando. Como é? Panguando. Bom? Isso. Meu marido está ali, panguando, não quer saber. E eu falei para ela, você sabe que o que as pessoas, quem está sendo tocado e avivado é você. Eles não. Agora está na sua missão traduzir para eles o amor e a unção e a presença que você está recebendo. Porque talvez eles não sabem o idioma de Deus. E você vai precisar traduzir para eles o que você está recebendo. Traduzir com sua palavra, com o seu coração, com suas atitudes, o que você está recebendo de Deus. E isso vai tocar ele. Isso vai tocar ela. Isso vai mudar ele. Todas as vezes que eu vejo pessoas recebendo muito fogo, muita presença, muita unção, logo depois eu vejo elas se apagando. E às vezes ela fala, pastor, encontrei dificuldade, já não quero mais. Eu falei, você lembra daquela passagem que o homem foi cortar uma viga dura e o ferro do machado caiu? Sabe que na nossa vida a gente vai encontrar muita viga dura.
Muita viga dura que vai fazer o ferro do machado cair. O seu dom, o seu talento, sua unção, os seus sonhos, os seus projetos. Mas o profeta estava ali, ele orou e Deus trouxe de volta aquele machado. E eu quero profetizar aqui nesta manhã, se alguém roubou o sonho, a unção, a missão, o propósito, ou quer roubar, não vão conseguir. Porque o ferro do machado, do teu dom, do teu talento, da tua unção, vai flutuar. Levante a sua mão onde você está. Eu quero liberar essa palavra. Pai, para esta noite, levante as suas mãos onde você está. E eu quero que você levante a sua voz pelo menos um pouquinho, adorando a Deus, falando que você está aqui. Enquanto eu libero esta palavra, Deus, qualquer ferro de machado que afundou na vida espiritual, ministerial de alguém, qualquer ferro financeiro, qualquer ferro que perdeu o corte, qualquer pessoa que perdeu os sonhos, que já não aguenta mais alguma coisa, porque encontrou a viga dura do marido, a viga dura da família, as vigas duras da vida. Eu profetizo nessa noite que o ferro do machado vai flutuar. E Deus trará um novo tempo e uma nova história para essa casa. Jesus, ele disse, você precisa me amar. Há uma palavra no hebraico que chama kavaná, que é quando você faz uma coisa, mas você não faz de coração. Isso ele chama falta de kavaná, falta de intenção. Na carta de Tiago diz assim, tudo que é feito sem fé é pecado. Essa palavra não é isso. Essa palavra significa tudo que é feito sem kavaná é pecado. O que é kavaná? Você está junto com a sua esposa, ou seu esposo, mas lá no fundo do coração você ainda não quer estar perto dele. Você está perto de um amigo, mas se você pudesse, você não estaria perto dele. Você está perto de alguém, mas se você pudesse, você não estaria ali. Seu coração não está naquele lugar. O judeu chama isso de falta de kavaná, falta de intenção. Agora você vai entender por que Jesus disse, fariseus, vocês me honram com as suas bocas, mas vocês não têm kavaná. Vocês não têm um coração. Vocês não têm boa intenção. Seu coração não está aqui. Se eu pudesse, eu iria para longe. Sabe que o Pedrão, antes de se converter, passou por isso também. O Pedrão, num culto como esse, tinha ali as filmagens, vendo Jesus, muitos seguidores, Jesus já estava alcançando, muita gente dando like, estava bombando, subindo já, não sei quantos K, como diz a turma, e muita bênção. E num culto Jesus disse, vamos falar sobre compromisso. Quem não comer do meu corpo, quem não se identificar comigo, no meu dia a dia, na minha vida, na minha dor, no meu sofrimento, na minha alegria, não seguir de verdade, que é comer o corpo e beber do sangue, não vão entrar no reino do céu. Logo começou os dislikes. Tempos depois, num culto como esse, a multidão levantou e a Bíblia diz, e os discípulos o deixaram. Não é seguidor, eram os discípulos. Começaram a ir embora. E o Pedro, que estava na mesa de som, não é você, tá? O Pedro que estava ali na filmagem, saiu de trás das câmeras e disse, Jesus, muda a pregação. Todo mundo está dando dislike. Você já perdeu só nessa brincadeira aí quase 1 milhão de seguidores. Está vendo que as pessoas estão indo embora do culto? Se é você, o que você faz? Perdendo tanta gente.
Jesus não negocia valores. Diz Pedro, eu tenho uma coisa para falar para você. Lá no fundo do seu coração, você quer ir junto? Porque se você ficar, Pedro, fica por amor. Se você for fazer, faça por amor. Se você for adorar, adore por amor. Adore como se fosse o último culto. Se for para adorar, adore com o coração. Se for para pregar, pregue com o coração. Se for para fazer alguma coisa, orar, ora com o coração. Se você não está aqui de coração, Pedro, vá embora com eles. E o Pedro terminou de uma forma maravilhosa. Eu vou ficar contigo até o final. Para onde é que eu vou, se só tu tem palavras de vida? Talvez o que nos falta, o que aconteceu conosco, fomos perdendo o romance com Deus pouco a pouco. Por que você acha que Deus falou com o profeta Oséias se relacionar com a prostituta? Era justamente para mostrar um relacionamento de Deus com o povo. Olha, um povo que não é digno, eu também amo. Assim, a sua esposa também não é digna, eu também amo um povo que não é digno. Os rabinos falam que o profeta um dia disse, como você pode amar esse povo? E Deus deixou o profeta casar, ter filho, amar, gostar. E Deus disse, agora você consegue viver sem ela? E o profeta disse, não. E Deus disse, eu também não consigo abandonar o meu povo. Assim se identificou o profeta. Só que aquele povo foi se afastando, pouco a pouco, sem perceber. Como é que a gente cai? É raro cair uma pessoa de repente. Ninguém cai de repente. Perdão por falar isso. Porque às vezes a gente escuta, fulano fez isso, aquilo, outro. Ninguém cai de repente. A gente cai por degrau. A gente deixa de ouvir, de seguir. O coração se ensoberbece. Entramos em teimosia, caímos. A Bíblia diz, antes do homem cair, se elevou o coração dele. A gente cai assim. Sansão, como ele terminou? Ele terminou descobrindo como Deus queria que ele vivesse. E matou mais na sua morte do que na sua vida. Se ele tivesse descobrido essa palavra, descoberto essa palavra, ele teria vivido essa vida. Ele foi caindo. Não pode cortar o cabelo, cortou. Não pode beber suco, ele bebeu. Não pode tocar no morto, ele tocou. A gente vai caindo assim. Ninguém cai de repente. Ninguém cai de amar a Deus de repente. Ninguém abandona a sua família de repente. Se entra algo, o inimigo planta alguma coisa, o inimigo investe em alguma coisa, o inimigo vai semeando lentamente. Meu pai na fé dizia, Satanás tem plano para 1000 anos. Ele não está nem preocupado em fazer alguma coisa para te derrubar agora. A intenção do diabo é um plano que envolve a tua família para 1000 anos. Eu vou ferir o João e vou machucar o João, que vai machucar o filho dele, que vai machucar a filha dele, que vai machucar o neto dele, que vai machucar o bisneto dele, que vai arrebentar o tataraneto dele, e assim vai. Por isso é tão difícil tirar uma pessoa da realidade difícil que ela vive. Quando a gente está tirando uma pessoa de uma realidade ruim, está tirando ela de uma cultura que ela vive, de uma cultura que a família vive. Mas a gente tem uma cultura também, que é a cultura dos céus, que é a cultura da vida. Quando você lê a passagem que Pedro foi liberto de porta em porta, são pelo menos vamos pôr, 7 portas. Ele não, na primeira porta ele não podia dizer que ele foi liberto. O anjo acordou ele, não podia dizer que foi liberto. A segunda também não. A terceira, só a sétima. Tem pessoas que passam a porta. 2. Parei de fumar. Parei de beber. Parei disso.
Não passou a sétima, volta tudo de novo lá. Não vejo mais besteira, não falo coisa ruim, não sou mais fofoqueiro, embora isso é um milagre encontrar alguém que não é fofoqueiro. Não faço mais tal coisa, não faço mais tal coisa. Não passou pela sétima porta. Deus, Ele deseja que você vá até o final. Custe o que custava até o final. Deixa o Espírito Santo conduzir você para esse lugar novo. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e eles sobem para voar como a asa de águia. Eu quero profetizar que esse vai ser um ano de águia para muitos voarem. Quantos acreditam no que eu estou falando? Deu glória a Deus. Um dia, quando o pastor falou aí da esposa, né, da namorada dele, eu morava aqui em São Paulo, minha esposa morava no Rio Grande do Sul, nos víamos muito pouco, e logo depois eu pregava, eu era um missionário, saía pregando na igreja, nosso namoro era eu pregando. E aí eu levava meu cunhado junto e levava minha sogra, que no mundo tereis aflições e sogras. E eu levava ela junto, para não ter nenhum bafafá. Nós namoramos corte, né? Sem saber que existia outra corte. Mas a gente falou, vamos beijar. No começo do nosso namoro, beijamos e falou, agora só no dia do nosso casamento. Esse era o nosso namoro. Eu namorava com o cunhado junto e com a sogra do lado. Depois tive até de fazer um tratamento de cura para perdoar ela. Tá bom. Mas, um dia, eu estava indo do Rio Grande do Sul lá para o Mato Grosso. E já divisa com Manaus. E eu saí, estava muito frio no Rio Grande do Sul. E a minha esposa estava com um cachecol e me deu o cachecol. Mas eu não vi que ela estava no pescoço, ela estava na mão com ele e me deu. E eu estou ali indo para o Mato Grosso. Peguei um avião, peguei outro avião, peguei outro avião. Se você não foi, você vai lembrar disso. E se foi, vai lembrar também. Peguei um avião, outro avião, carro e tudo. Estava na metade. Me mais, até cheguei. Perto do Amazonas. Só que eu fiquei lembrando daquele cheiro bom da minha esposa. Cheirando aquele cachecol. Cheirando. E eu liguei para ela e disse, que cheiro bom. Estou aqui lembrando de você com esse cheiro maravilhoso. E ela disse, Robson, eu tenho uma coisa para te falar. Esse cachecol é do meu irmão. Talvez aconteça isso com você. Você pensa que é uma coisa e é outra. E você já se desconectou do cheiro e da unção de Deus. E alguma coisa já te iludiu, já te levou para outro lado. A vontade de Deus foi perdendo e já te levou para outro lado. Mas você tem um noivo. Ele está apaixonado por você. E ele deseja te ver hoje aqui nessa noite. Eu não vou me estender. Geralmente todos os pastores, todos os pregadores falam isso, mas eu não vou mesmo. Eu quero orar junto com vocês. Mas um dia eu estava indo para os lugares que tinha avivamento. Chegava nas igrejas, aquela unção maravilhosa. Fui para a Colômbia, no alto do avivamento. 20.000 cadeiras na igreja, hoje é 30.000. 30.000 cadeiras, 7 horas da noite. Tudo cheio a igreja e uma multidão querendo entrar. Os paralíticos levantando a cadeira de roda. E mais do que isso, uma unção. Uma presença. Uma presença tão palpável que nós saíamos. Chegou vezes de estar descendo no avião, no aeroporto de Bogotá, e você começar a sentir a presença no aeroporto. Às vezes terminava o culto, parecia que tinha uma eletricidade que passava, a gente caía. Era no shopping, em qualquer lugar, a gente caía no chão, chorava. Mas todas as vezes que eu voltava para o Brasil,
eu estava em depressão. Eu falava, Deus, acho que eu vou mudar para a Colômbia. Acho que eu vou mudar para os Estados Unidos. Acho que eu vou para qualquer outro lugar. Eu acho que o Brasil perdeu o tempo dele. Acho que o Brasil não. O Brasil é um país de muito milagre, muito sinal, muita maravilha. Você vai encontrar muitos dons nas igrejas do Brasil, mas pouca autoridade. Você vai encontrar muitos dons fluindo ali, mas pouca autenticidade. Eu falava, Deus, eu acho que não é para mim mais. Acabou para mim. No ano de 2009, veio um pastor irlandês e orou por mim. Meses depois, eu comecei a ser acordado pelo Espírito Santo de madrugada. E esse relacionamento durou uns 7 anos, assim, forte. Tinha dias que eu orava muito, tinha dias que eu orava 5 horas, 6, 7, 10. Ficava de joelhos, porque eu não sei se você conheceu pessoas. Eu tinha amigos, meus pais na fé. Se você juntar 4 pais na fé que eu tive, eles são tão velhos que dá 1000 anos a idade deles. Eles andaram com gente como Davi Miranda, como essa galera. E eles me ensinaram a orar. E não era oração 2 horas, era 5, 6, de joelho, ao ponto de, meu Deus, eu novo convertido, falando, por que tem que orar tanto? Tem hora que eu acho que Deus já não ouve mais. Mas esses homens colocaram pedra fundamental na minha vida que foi importante demais. Um dia, meu pai na fé, eu tinha passado 13 horas de joelho, eu falei, hoje eu pego esse velho. Hoje ele vai ver que o discípulo dele é superior a ele. Pensa na inocência. Novo convertido, 18 anos de idade, chega o meu pai na fé com humildade, simplicidade, carequinho, com a Bíblia dele, que é essa Bíblia, que é a Bíblia do meu pai na fé, que ele me deu, a Bíblia dele. Guardo ela há muitos anos. E aí ele chegou para mim e eu falei para ele, quantas horas você, seu recorde, você passou de joelho? E ele olhou para mim com aquela humildade, falou, olha, eu nunca contei, mas um dia eu fiquei orando, acompanhando um pastor na rádio, e era mais ou menos cedo quando eu comecei a orar com ele. E eu percebi que passou a tarde, a noite, a madrugada e chegou outro dia. Eu acho que deve ter dado 24 horas. E ele falou, por que a pergunta? Eu falei, por nada, era só para saber, tinha uma curiosidade. Então, se você só vai vencer na vida se você tiver um amigo louco. Que faz alguma coisa. Uma pessoa disse para mim, pastor, eu sou apaixonado pelo sobrenatural. O que eu faço para liberar o sobrenatural? Você também precisa fazer coisas sobrenaturais. Eu quero ver milagre, mas se você vive uma vida natural, você nunca vai ver o sobrenatural. Para você ver uma vida sobrenatural, você precisa fazer coisas sobrenaturais. Quantos querem que Deus faça algo que Ele nunca fez por você? Você também precisa fazer alguma coisa por Ele que você nunca fez. E isso vai de tudo um pouco. Talvez muitos de vocês estão vencendo, porque vocês estão acompanhando os pastores, que em alguns momentos parece loucura o que eles estão fazendo. Mas você não vai vencer se você não tiver um amigo novo. Se você tiver um amigo normal, a única coisa que você vai chegar é na velhice, e os dois trabalharam registrado e foi esse o final da vida deles. Se você tiver um amigo doido, você vai se surpreender com as histórias que você vai ter no final da vida. Às vezes a gente, na nossa igreja, eu comecei a pastorear essa igreja há uns 10 anos atrás. Tinha 12 pessoas na igreja. E essa igreja não crescia de jeito nenhum. O meu pai na fé dizia que quando uma igreja não cresce, às vezes tem alguma coisa escondida que tem que descobrir. 2 anos e meio
pastoreando 12 pessoas. Não crescia de jeito nenhum. Uma vez eu fiz 200 folhetinhos, evangelizei todo mundo. Não entrou uma vida na igreja. E um dia eu perguntei para Deus, Deus, por que é que não cresce essa igreja? E Deus falou comigo, por que você quer que cresça? Talvez você vai me conhecer e você vai ver que eu sou uma pessoa fora da casinha. E o que você perguntar para mim, eu vou responder. Eu não estou nem aí se é bom ou ruim. Eu não tenho muito problema com a verdade. E a minha esposa fica, quando ela está sentada, ela fica assim, ó, cuidado. Mas eu falei, Deus, sabe por que eu quero que cresça? Porque vai entrar mais dinheiro. Sabe por que cresça? Porque a Bíblia diz que tem que ter multidões, o rei, a glória do reino é pessoas. E eu fui argumentando com ele até o momento que chegou e Deus falou comigo. Sabe por que eu não quero que cresça ainda a sua igreja? E eu falei, por quê? Ele disse, porque eu quero te ensinar o valor que tem uma alma. Porque esses 12, que eram os 12 mais perturbados que tinha, Deus mandou para o pastorear. E fora eu e a minha esposa, que era mais perturbado que eles ainda. Mas Deus falou, eu quero te ensinar o valor de uma vida. Uma pessoa só. Quando faltava uma pessoa, a gente sabia quem faltou. A gente conhecia pelo nome. A gente sabia como estava a vida da pessoa, se estava bem ou mal. Às vezes a gente chegava, olhava a irmã chegava com a cara e falava, fulano, então não está bem. Sentava à mesa, comia. Às vezes sentava à mesa num papo de mesa, durava 12 horas conversando. Não sabia nem de onde saía tanto argumento. E Deus disse, é o valor de uma vida que eu quero te ensinar. Passado isso, nós começamos a buscar. E eu falei, Deus, será que você está me chamando para fazer alguma coisa diferente? Passado esse tempo de 2 anos e meio, Deus falou comigo depois de um período de jejum e oração, e o Benihim veio ao Brasil, na época, 2013, 2012. E o Benihim veio, eu estava muito perto do Benihim assim, ele orou por nós, foi muito lindo, foi muito maravilhoso, as pernas balançou, eu que pensei que eu ia morrer, foi lindo. E eu saí dali dizendo, Deus, eu acho que eu vou ungir o estado de São Paulo inteiro. Eu vou dar uma volta no estado de São Paulo e vou ungir o estado de São Paulo. Isso parece muito fácil hoje falando, mas na época eu não tinha nem dinheiro e nem contato para ficar nas casas. Mas ele falou comigo, faça. Então, eu tinha umas apostilas do meu pastor, vendi aquelas apostilas e entrei dentro de um ônibus. E fui em cada lugar e não conhecia os lugares, entrava, orava, abençoava, servia na igreja, limpava a igreja. Quando as pessoas perguntavam, o que você está fazendo? Eu estou dando uma volta profética no estado de São Paulo. Porque eu acredito que Deus tem pessoas que Ele vai levantar e Ele vai usar. E eu sinto que aqui em Mogi, Deus quer usar vocês. E dei a volta. Foi maravilhoso. Terminada essa volta, a igreja que ninguém se conectava com Deus. Ninguém, todo mundo. Às vezes eu estava fazendo culto, os filhos desses irmãos ficavam jogando aviãozinho. Pensa no inferno que era essa igreja. Ninguém chorava, ninguém caía, nem dando rodo. Neles eles caíam. Às vezes você estava assim, empurrava eles conseguiam fazer assim e ficar de pé. E nada. Mas nesse dia, sexta-feira, a unção de Deus num culto, numa igreja mais feia que você pode imaginar. Era uma garagem que o cara fumava maconha no lado e entrava o cheiro de maconha na igreja. Deixava os irmãos com os olhos tudo vermelhos. Você pensava que era Deus, não tinha Deus nenhum, era toda maconha do vizinho. Aquela igreja horrível, piso, azulejo na parede, vermelho, pensa num negócio. E naquele dia, sexta-feira, eu disse, eu não vou pregar,
Eu só vou orar. Quando eu levantei a mão, a presença de Deus desceu naquele ambiente. E eu disse, Deus falou comigo que nós vamos dormir com 12 pessoas pertencendo à igreja. E logo vai vir uma multidão. E as pessoas disseram, eu acredito, depois desse culto aqui, as pessoas não queriam sair da igreja. E o tempo passou. Quando foi nos próximos domingos, a gente já tinha 50 pessoas na igreja. E foi crescendo, chegando quase 300 pessoas à igreja. Mas não era só um número. A gente começou a se apaixonar tanto por Deus que a gente começou a dormir na igreja. A nossa igreja já ficou 2 meses sem parar de culto, sem parar. Entrando gente, saindo gente jejuando 20 dias, 15 dias, 10 dias, 40 dias. Eu mesmo fui um que fiquei jejuando 40 dias, só bebendo água. Minha esposa também. Nós ficamos queimando, apaixonados por Deus. Ou Deus é, ou Deus não é. Ou Deus faz, ou Deus não faz. Ou buscamos a Ele de coração, ou nós vamos fazer qualquer outra coisa. E se é um buscador de Deus aqui, essa mensagem é para você. Você vai ter que respeitar o tempo do quarto. Quando você vai para o quarto ficar com Deus, você se envolve com Deus. Mas quando você sai do quarto, Deus se envolve com você. Talvez você está querendo fazer bastante coisa. Você está querendo fluir. Você está querendo crescer. E Deus está te chamando para a profundidade. O que é melhor? Profundidade ou impacto? Vocês estão aqui? Talvez Deus está te chamando para ser mais profundo. Não ser aquela pessoa como a minha avó, a minha bisavó, que ia dormir e os bisnetos ficavam, benção, 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 benção. Nós somos nordestinos, tinha o costume da benção, 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 benção. E a uma hora ela perdia o sono. Era uma mulher italiana brava no mundo. E ela perdia uma hora a paz e falava, as pessoas acordavam ela. E ela já tinha dado benção para uns 3, 4, ela acordava e dizia, Deus te abençoe, diabo, vai dormir com Deus. Talvez lá no seu coração, você seja o tipo de pessoa que você está perto de alguém, mas o seu coração não está ali. Seu coração está magoado. Seu coração está sujo. Talvez seja o tipo de pessoa que está abençoando com a boca, mas com o coração está amaldiçoando. Deus ainda não te tem por dentro. Eu perguntei para a mama, falei, mama, quando é que o avivamento estourou na colônia? A mama disse, quando o fogo que o pastor Ricardo Rodrigues profetizava para a igreja queimou ele. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando o fogo que o pastor estava pregando, em vez de queimar a igreja, queimou ele. Aí a coisa mudou. Sabe quando vai mudar o seu marido? Quando a mudança que você quer nele começar em você. Quando você mudar, o seu filho muda. Tudo muda quando eu mudo. Quantos gostariam de viver algo novo de Deus? Eu quero chamar a adoração. Isso? Pode adorar pelas pessoas? Aqui. Quero chamar a adoração. E essa moça que estava cantando tão lindo aqui. Meu Deus, tamanho fosse dinheiro, ela servia só para troco, mas poderosa. Meu Deus, eu nunca vi. De verdade, os frascos pequenos têm a maior essência. Que menina ungida. Pequenininha. Quando eu levar ela, eu vou carregar ela na minha bolsa. Na mochila, nas costas. A unção de Deus para destravar a sua vida. Ela pode vir aqui desse altar. Ou ela pode vir lá no seu quarto. Pastor, eu já orei. Já busquei. Já clamei. Já chorei. Mas ainda não vi mudança. Um dia uma pessoa falou para mim. Já fiz de tudo. E eu falo, fala para mim qual tudo que você fez. Já orei, já jejuei, já busquei. Quanto você jejuou? Ah, pastor, eu jejuei 24 horas.